Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula do 5º ano do Movimento Aprender. Aqui é a professora Juscelia e hoje faremos a aula de número 4. As atividades de hoje estão previstas para o dia 11 de março, quinta-feira. Se você está realizando essas atividades hoje, juntamente comigo, você vai colocar esta data. Mas, se por algum motivo você estiver fazendo essas atividades em outro dia, coloque a data do dia que você está realizando as atividades. Aí no seu material impresso, você vai encontrar esta tabela, que é a nossa rotina de estudos, e localiza aí o dia de hoje, quinta-feira, dia 11/3/2021. Atividades padronizadas de língua portuguesa, das páginas 7 até a página 9. Isso. Se você ainda não pegou o seu material impresso, pausa o seu vídeo e vai lá, pega rapidinho. Este é o material que estaremos trabalhando e preste muita atenção nas atividades, ok? A atividade de hoje é de língua portuguesa nas páginas 7 a 9. Esta é a atividade que estaremos trabalhando hoje. Se você já encontrou a página do seu material impresso, vamos fazer a leitura, ok? Leia o poema. Vai já para dentro, menino. Quem escreveu? Pedro Bandeira. Vamos fazer a leitura do poema prestando muita atenção. Vamos lá? Vai já para dentro, menino. Vai já para dentro estudar. É sempre essa lenga-língua, quando o que eu quero é brincar. Eu sei que aprendo nos livros, eu sei que aprendo no estudo, mas o mundo é variado e eu preciso saber tudo. Olha, o menino só quer saber de brincar. Há tanto para conhecer, há tanto para explorar, basta os olhos abrir e com o ouvido escutar. Aprende-se o tempo todo, dentro, fora, pelo avesso, começando pelo fim, terminando no começo. Se eu me fecho lá em casa, numa tarde de calor, como eu vou ver uma abelha acatar pólen na flor? Como eu vou saber da chuva se eu nunca me molhar? Como eu vou sentir o sol se eu nunca me queimar? Como eu vou saber da terra se eu nunca me sujar? Como eu vou saber das gentes sem aprender a gostar? Quero ver com os meus olhos, quero a vida até o fundo, quero ter pés, quero ter barro nos pés, quero aprender o mundo. Este poema que nós acabamos de ler, vai já para dentro, menino. Está lá no livro Mais Respeito, Eu Sou Criança, escrito por Pedro Bandeira, tá ok? Essa aqui é a edição pela editora Moderna, mas você pode encontrar também em outras editoras, ok? Vamos lá? No seu material impresso, você vai encontrar algumas questões sobre o poema. Nem precisamos falar muita coisa, né? Que o poema fala de um menino que quer estudar. Não, na verdade, ele quer conhecer o mundo e aprender com o mundo. Nós podemos aprender com o mundo, aprender com a natureza, mas também é muito importante estudarmos para ampliarmos o nosso conhecimento, como o menino falou, né? Aprender sobre as gentes, aprender sobre os povos, aprender sobre o mundo é muito importante. Estudar é algo fundamental para o nosso crescimento, certo, pessoal? Então, aqui, na questão de número 1, né, nós temos lá o tópico Entendendo o Poema. Vai já para dentro, menino. Vai já para dentro estudar. A pergunta é, onde o menino provavelmente está? Ah, muito fácil, né? Onde ele está? Se a mãe está mandando ele para dentro de casa. Onde ele está? Escreve aí na sua resposta. Número 2. O menino reconhece a importância dos livros e dos estudos. Copie do texto os versos que comprovam a sua resposta. Então, primeira pergunta: o menino reconhece a importância dos livros e dos estudos? Sim, ele reconhece. Ele diz que
É importante estudar, é importante ler livros, mas ele fala que também outras coisas são importantes. No segundo enunciado, pede para que vocês copiem do texto os versos que comprovam a sua resposta. Então, nós percebemos que o menino, ele acredita sim que é importante estudar. Mas no texto, onde está escrito? Se você não conseguiu anotar, nós vamos relembrar algumas coisas que nós já vimos nas aulas anteriores, tá? Bom, se nós estamos trabalhando um poema, a estrutura do poema é formada por estrofes e versos. Mas qual é mesmo a diferença entre estrofe e verso? O verso e a estrofe são elementos do texto poético, ou seja, poesias, letras de música e canções, todas são textos poéticos, certo? Então, todos esses gêneros que a professora disse, eles têm estrofes e versos, ok? Cada linha de um poema representa um verso. Já a estrofe é o conjunto de versos. Olha só. O que é verso? É uma única frase em uma composição poética, ou seja, é cada frase do poema. É o elemento que define a poesia, em oposição à prosa. Como nós já falamos da outra vez, né? A poesia, no seu formato, ela é diferente da prosa, que está escrita em parágrafos. Já a poesia está escrita em versos. Os versos, eles dão ritmo, melodia e métrica a uma poesia. Você observa que todas as poesias, né, os textos poéticos, eles têm um ritmo, eles têm uma melodia, ou seja, as palavras, os sons das palavras combinam entre si, de forma que fica muito harmonioso para os nossos ouvidos, e a gente sente prazer naquilo que nós estamos lendo ou ouvindo. Essa é a explicação aqui dos versos. E estrofe. O que é uma estrofe? É um conjunto de versos com sentido completo, chama-se estrofes. Ou seja, quando eu tenho um grupo de versos e que tem um sentido, está explicando algo, eu tenho uma estrofe. Aí, a número 2, vocês já pensaram. Agora nós vamos responder a número 3. Copie o verso, aliás, copie o verso da segunda ou da terceira estrofe que expliquem a causa ou o motivo de o menino não querer ficar dentro de casa. Então, aqui, olha só, nós vamos ver a segunda e a terceira estrofe. Então, falamos sobre verso, que são cada uma das linhas do poema, e falamos também isso, e falamos também sobre uma estrofe, que é um conjunto de versos. Então, na pergunta, deixa a professora voltar aqui na pergunta, pedia para vocês procurarem o verso da segunda ou da terceira estrofe. Então, vamos procurar. Então, nós já falamos sobre verso e estrofe. Então, primeira estrofe aqui, ó, segunda estrofe, então pode ser tanto dessa estrofe. Vamos contar todas, né? Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava estrofe. Então, temos 8 estrofes dentro do poema, e nessa questão pede para que vocês procurem na segunda ou na terceira estrofe. Então, vocês vão procurar na segunda e na terceira estrofe qual é o verso, qual é a linha que explica por que o menino não quer ficar dentro de casa. Certo, pessoal? Então, terminamos de contar. Vocês já anotaram o verso aí? Na número 4, pede para que você escreva os pares de rimas do poema. Mas espera aí, o que são rimas? Né? Com os pequenininhos a gente fala. Rimas são as palavras que combinam. Então, aqui no nosso poema, nós vamos observar quais são as palavras que têm o som final parecido, no finalzinho do verso. Então, você vai pesquisar aí no seu texto. Por exemplo, na primeira estrofe, eu tenho a palavra estudar, que rima com a palavra brincar. Na segunda estrofe, eu tenho a palavra estudo, que rima com tudo. E vocês aí em casa
vão terminar de ver as outras estrofes e marcar quais são as rimas. Marquem de 2 em 2, tá ok? Continuando. A pergunta 5. Quantos versos há no poema? Versos. Versos são cada uma das linhas. Ó, se a gente começar a contar cada linha. Então, vamos lá. Isso, aqui a gente está relembrando verso e estrofe. Olha lá, versos. Cada linha. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vocês vão contar até terminar o poema. Quantos versos tem no poema? Depois, respondeu quantos versos? Agora, a próxima pergunta. Quantas estrofes ou estrofes? Porque é a continuação da pergunta 5. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estrofes. Responde aí. Ok, pessoal? A aula de hoje foi bem curtinha, mas foi bem interessante. E eu espero você amanhã, para sexta-feira, nossa última aula, tá ok? Não se esqueça de se inscrever no canal do Movimento Aprender e ativar o sininho. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!